Um milionário ajudou o menino de 9 anos que vendia bala no sinal para sustentar seu pai. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Você já se perguntou até onde a vida de uma pessoa pode mudar em apenas um segundo? Imagine viver em um cenário onde sua vida se transforma de uma maneira irreversível e, no meio do caos, encontra uma chance de recomeço. Tudo isso em um simples cruzamento da Avenida Paulista, em São Paulo. É isso que Vicente, um menino de apenas 9 anos, experimentou de forma impactante. Tudo começou com um acidente de carro que virou sua vida de cabeça para baixo. O choque foi tão forte que ele perdeu sua mãe, Joana, e seu pai, Edivaldo, ficou para sempre dependente de uma cadeira de rodas. A morte da mãe, tão súbita e inesperada, deixou um vazio no coração de Vicente, mas o maior golpe veio quando seu pai, um homem batalhador, teve sua aposentadoria negada inúmeras vezes. Como resultado, a família foi deixada à deriva, sem qualquer fonte de renda. E é aí que o menino, com um olhar decidido e uma coragem que só as circunstâncias mais duras podem gerar, decidiu pegar suas balas e enfrentar as ruas de São Paulo. Vicente sabia que, de alguma forma, tinha que colocar comida na mesa para seu pai. O sorriso que antes brilhava ao lado da mãe foi substituído por um semblante sério, marcado pela responsabilidade precoce que assumiu para si. O que Vicente não sabia era que aquele ato, aparentemente simples, vender balas nos semáforos da cidade, iria levá-lo a um encontro que mudaria o rumo de sua história. Num dia comum, no cruzamento movimentado da Avenida Paulista, Vicente bateu o vidro de um carro de luxo. O som da batida se misturou ao barulho incessante da cidade, mas aquele som seria o primeiro de muitos momentos que alterariam para sempre o destino de ambos. Dentro do carro, estava Arthur Monteiro, um empresário milionário que vivia com um peso no peito. Seu olhar, cansado pela dor de um passado marcado por perdas, encontrou o olhar determinado de Vicente. Algo naquele menino fez Arthur sentir que sua vida poderia ser transformada se ele se permitisse enxergar além do que estava à sua frente. E o que parecia ser apenas um gesto de caridade, uma simples troca de dinheiro por balas, logo se transformou em algo muito mais profundo. Arthur viu, em Vicente, não só a coragem e a luta de um menino, mas o reflexo de algo que ele já havia perdido: a esperança. Enquanto as balas eram vendidas, os olhares de Vicente e Arthur se entrelaçavam, como se o destino estivesse começando a tramar algo maior. O empresário sabia que tinha capacidade de mudar a vida daquele menino, mas o que ele não sabia era que, ao tentar salvar Vicente, ele também se salvaria, enfrentando seu próprio passado doloroso. O que começou como uma simples ajuda financeira, logo se tornou uma jornada de autoconhecimento, desafios e uma conexão que parecia ir além do tempo e do espaço. Vicente, com apenas 9 anos, já carregava nas costas o peso de um homem, mas era Arthur quem iria aprender uma lição que jamais poderia ser comprada com dinheiro. À medida que o encontro entre os dois se desenrolava, o público não podia deixar de se perguntar: como será que o destino irá agir quando duas vidas tão diferentes se cruzam em um único ponto? Prepare-se para entender como, em um simples gesto de generosidade, duas vidas podem se transformar. O que parecia ser uma simples ajuda logo se revelaria um ponto de virada para ambos. O vento forte da Avenida Paulista parecia ser o único a acompanhar Arthur Monteiro naquele dia. O empresário, sentado confortavelmente em seu carro de luxo, olhava pela janela como se buscasse respostas para algo que já não sabia mais o que era. A vida de Arthur, apesar de repleta de conquistas materiais, estava longe de ser tranquila. No fundo, ele sentia que faltava algo. Talvez fosse a sensação de propósito, ou a ausência de algo que ele havia perdido há muitos anos. Enquanto o trânsito parava e o semáforo ficava vermelho, seus pensamentos se voltavam para seu passado, que ele tentava a todo custo esconder nas sombras de sua mente. Arthur não havia nascido em uma família rica. Na verdade, ele e sua mãe, Dona Irene, viveram uma vida humilde por muitos anos, lutando contra as dificuldades que a vida impunha. Seu pai havia falecido quando ele ainda era muito novo, e a mãe o criou sozinha, trabalhando como costureira, sempre fazendo o possível para garantir que Arthur tivesse o que precisava. Porém, a vida de Arthur tomou um rumo inesperado quando ele completou 18 anos. A morte de sua mãe, após uma longa luta contra o câncer, foi o estupim para a mudança de sua vida. A perda de Dona Irene, a mulher que lhe deu amor, conselhos e que sempre o incentivou a ser melhor, deixou uma lacuna imensa. A dor daquela perda foi tão profunda que, por um tempo,
ele se afundou na solidão e no vazio. Ele nunca conseguiu superar o fato de ter perdido sua mãe tão cedo. Foi então que ele decidiu que, se o dinheiro era a única coisa que poderia preencher a ausência da dor, ele iria atrás dele com todas as suas forças. Arthur se dedicou intensamente aos estudos, conseguiu um bom emprego e, com o tempo, começou a construir seu império. Ele se tornou o que todos chamavam de homem de sucesso, dono de diversas empresas e com uma fortuna acumulada ao longo dos anos. Mas, por dentro, Arthur se sentia vazio. Ele já não sentia prazer nas conquistas materiais. O que antes parecia ser a chave para a felicidade, agora parecia ser apenas uma prisão que o afastava de algo mais essencial. No entanto, naquele dia, tudo mudou. O menino, Vicente, que ele havia visto bater no vidro de seu carro, mexeu com algo dentro dele. O olhar daquele garoto, tão jovem e com tanta responsabilidade, parecia um reflexo de algo que ele havia perdido: a esperança. Era como se ele visse em Vicente o próprio espelho de sua infância, de um tempo em que ele ainda acreditava nas pequenas coisas da vida, nas coisas simples que não podem ser compradas. Quando Arthur olhou para o rosto de Vicente, sentiu uma mistura de tristeza e compaixão. Ele sabia o que era sentir a dor de perder alguém importante, e via no menino uma luta desesperada pela sobrevivência. O pensamento de que ele poderia ajudar aquele garoto e sua família surgiu como um raio, iluminando seu coração, até então marcado pela solidão e pela ausência de vínculos reais. Aquela sensação o levou a tomar uma decisão que jamais imaginaria tomar. Ele pediu para o motorista parar o carro, sem nem ao menos pensar nas consequências. Saiu do veículo, atravessou a rua e se aproximou de Vicente, que estava ali, com seu semblante determinado, oferecendo as balas aos motoristas. "Você está vendendo balas?", perguntou Arthur, a voz um pouco trêmula, não pela idade, mas pela emoção que aquelas palavras carregavam. Vicente levantou os olhos e, por um momento, olhou Arthur com desconfiança. Ele já estava acostumado a ouvir promessas vazias e olhares de pena, mas algo naquele homem o fez prestar mais atenção. "Sim, senhor. Para ajudar meu pai", respondeu Vicente, sem qualquer hesitação. Arthur sentiu algo apertar seu peito. Ele olhou para o garoto e viu a sinceridade em seus olhos. Em poucos segundos, uma ideia tomou conta de sua mente. Ele sabia que poderia mudar a vida de Vicente, e, mais importante, sabia que poderia ajudá-lo a garantir um futuro melhor para o pai do menino. Ao mesmo tempo, Arthur se deu conta de algo que ele nunca havia admitido para si mesmo: ele precisava de algo além do dinheiro. Ele precisava de um propósito, de uma conexão genuína, de algo que fosse mais valioso do que qualquer cheque assinado. "Eu quero comprar todas as suas balas", disse Arthur, com uma determinação que ele raramente demonstrava. "E mais do que isso, eu quero ajudar seu pai. Sei que ele está passando por dificuldades, e eu posso fazer algo para mudar isso." Vicente olhou Arthur, sem acreditar no que estava ouvindo. Para ele, aquele homem parecia tão distante de sua realidade, tão inacessível. Como poderia alguém tão rico e poderoso se importar com ele e seu pai? Mas, no fundo, ele sentia que aquilo era mais do que uma simples caridade. Era como se o destino tivesse feito com que seus caminhos se cruzassem naquele exato momento, e que, naquele cruzamento, algo maior estava prestes a acontecer. Arthur sorriu, olhando para Vicente com um misto de ternura e compreensão. "Não se preocupe, garoto. Eu vou ajudar você e seu pai, do jeito que puder." E, naquele momento, Vicente percebeu que sua vida poderia realmente mudar. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas, pela primeira vez, ele acreditava que existia uma chance. Algo em seu coração dizia que aquele homem, aquele milionário que ele jamais imaginou que cruzaria seu caminho, estava prestes a transformar sua história de uma forma que ele nunca sonhou. Vicente olhou para Arthur com os olhos arregalados, tentando compreender o que estava acontecendo. O homem, que parecia tão distante de sua realidade, agora se aproximava dele de uma forma quase incompreensível. "Eu vou ajudar você e seu pai", disse Arthur, com uma firmeza que deixava claro que ele não estava fazendo isso por mera compaixão, mas por algo mais profundo. Algo que Vicente não conseguia entender naquele momento. O garoto, ainda com as balas em suas mãos, observava Arthur como se estivesse sonhando. "Mas, como assim?" Vicente perguntou, a voz trêmula, tentando processar o que acabará de ouvir. Arthur sorriu levemente, como se estivesse acostumado a esse tipo de reação.
Ele sabia que o impacto de suas palavras era grande demais para ser digerido de imediato. Afinal, Vicente era apenas um menino de 9 anos que vendia balas nos semáforos para sustentar seu pai, um homem que estava em uma situação de extrema vulnerabilidade. Arthur sentiu uma mistura de compaixão e solidariedade, mas, ao mesmo tempo, um desejo ardente de fazer algo mais significativo por aquela família. Ele sabia que não poderia mudar o passado de Vicente, mas poderia ajudá-lo a construir um futuro melhor. "Vamos conversar, garoto. Me acompanhe", disse Arthur, fazendo um gesto para Vicente seguir ele até o banco de trás do carro. O menino hesitou por um momento, mas a confiança que Arthur transmitia fez com que ele decidisse ir atrás. Enquanto entravam no carro, Vicente não sabia o que esperar. O que ele realmente esperava era conseguir mais algumas moedas para ajudar seu pai a sobreviver mais um dia. Mas o que estava prestes a acontecer era muito mais do que ele poderia imaginar. Arthur olhou com seriedade e disse: "Eu sei o que você está passando, Vicente. Eu já passei por dificuldades também. E posso te garantir que, com um pouco de ajuda, você pode transformar sua vida." Vicente não entendeu completamente o que Arthur queria dizer, mas algo em sua fala o fez acreditar que havia uma oportunidade, uma luz no fim do túnel. Eles começaram a conversar sobre a vida de Vicente, sobre como ele se sentia ao perder sua mãe e ver seu pai sem condições de trabalhar. Arthur, por sua vez, compartilhou com o menino um pouco de sua própria história, sobre como ele tinha crescido com uma mãe solteira e como a perda de sua mãe o havia transformado profundamente. "Eu sei o que é perder alguém importante, Vicente", disse Arthur com um tom mais suave. "A dor que você sente agora, eu já senti. E sei que, com o tempo, as coisas podem melhorar. Mas é preciso lutar. E você já está lutando." Vicente olhou para ele, com os olhos um pouco marejados. Ele nunca havia ouvido palavras tão encorajadoras em sua vida. Sua mãe sempre foi a única que lhe dizia coisas boas, mas ela se foi. Agora, com Arthur, ele sentia como se alguém realmente se importasse com ele e com sua família. Eu não sei como agradecer", disse Vicente, quase sem fôlego, olhando para o empresário que, a cada palavra, parecia mais próximo dele. "Você não precisa me agradecer, Vicente. O que eu quero é ajudar você a encontrar um caminho melhor. Quero ver você e seu pai com uma chance de recomeçar", disse Arthur com um sorriso genuíno, como se realmente acreditasse no que estava dizendo. Após aquele encontro, Arthur começou a tomar providências. Ele entrou em contato com advogados e profissionais de saúde para tentar resolver a situação de Edivaldo, pai de Vicente, que havia sido incapaz de conseguir sua aposentadoria. O processo havia sido negado várias vezes, mas Arthur não se importava com obstáculos. Ele sabia que poderia usar seus recursos e sua influência para ajudar a família. Mas, enquanto isso, o menino e seu pai seguiam sua rotina difícil. Vicente continuava indo aos semáforos, vendendo suas balas, enquanto Edivaldo passava os dias em casa, sem poder ajudar. Era uma rotina amarga, mas, de certa forma, ela trazia certa dignidade para a luta diária. Vicente não queria ver seu pai sofrer, mas ele sabia que, sem trabalho, Edivaldo não poderia fazer nada para melhorar a situação. Alguns dias depois, Arthur retornou para conversar novamente com Vicente e seu pai. Ele havia conseguido organizar uma consulta médica para Edivaldo e também estava tomando providências para tentar resolver o processo de aposentadoria. Além disso, ele também ofereceu a Vicente uma oportunidade de estudar, de ter uma educação que mudasse sua vida. "Eu sei que a vida não foi fácil para vocês", disse Arthur ao pai de Vicente. "Mas vou ajudá-los a dar o próximo passo. Vicente vai estudar, e você, Edivaldo, vai ter as condições que precisa para viver com dignidade." O olhar de Edivaldo, que antes era carregado de frustração e desespero, agora brilhava com uma esperança renovada. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava sozinho. Vicente, por sua vez, sentiu um peso se levantar de seus ombros. Ele sabia que a luta não seria fácil, mas agora tinha algo que nunca teve antes, uma chance real de mudar sua história. Ele não precisaria mais vender balas no semáforo todos os dias. Sua vida estava prestes a tomar um novo rumo, e ele estava determinado a fazer o melhor disso. E assim, aquele simples gesto de caridade, de Arthur ajudar Vicente, se transformou em algo muito maior.
Não se tratava mais de um ato de compaixão momentânea, mas de uma verdadeira mudança na vida de uma família. Arthur, com sua ajuda, havia plantado a semente de um novo começo. E, de alguma forma, ele sabia que essa história não seria apenas sobre Vicente, mas sobre ele também. Porque, no fundo, quando você ajuda alguém de verdade, acaba se ajudando no processo. A vida de Vicente começou a mudar aos poucos, mas, de alguma forma, ele sentia que algo grande estava por vir. A promessa de Arthur de ajudá-lo e ao seu pai não parecia mais uma mera utopia. A cada dia que passava, as palavras do empresário ecoavam em sua mente, e ele começava a acreditar que havia algo além da dura realidade da rua, dos semáforos e da solidão de viver em meio à miséria. Ele tinha um futuro para pensar agora. O processo de aposentadoria de Edivaldo começou a caminhar, graças ao empenho de Arthur. Ele contratou advogados e fez contatos com profissionais de saúde para garantir que o pai de Vicente tivesse a assistência necessária. Porém, enquanto os dias passavam e a burocracia parecia se arrastar, a pressão sobre a família aumentava. Mesmo com os avanços, Edivaldo não conseguia evitar as preocupações. O peso de não poder sustentar a casa e o medo de ser incapaz de melhorar a situação pesavam muito sobre seus ombros. Vicente, por sua vez, continuava a vender as balas. A ideia de que poderia estudar e melhorar sua vida não lhe saía da cabeça, mas ele ainda se sentia preso à realidade da rua. Ele sabia que precisava de dinheiro para sustentar seu pai, que ainda estava dependente de auxílio e com a saúde fragilizada. Às vezes, ele se pegava pensando em como as coisas poderiam ser diferentes se sua mãe estivesse ali. Ela sempre dizia para ele acreditar, para não desistir. E, agora, com a ajuda de Arthur, Vicente se perguntava: será que a vida poderia ser melhor para ele? Certa manhã, Vicente acordou cedo, como de costume, para seguir para mais um dia de trabalho nas ruas. Ele pegou a pequena sacola de balas, ajeitou o boné e se preparou para a longa jornada. Ele olhou para o lado, e ali estava o pai, Edivaldo, sentado na cadeira de rodas, olhando para a televisão sem muito foco. A tristeza e a sensação de impotência eram visíveis em seus olhos. Mas, naquela manhã, algo estava diferente. Algo em Vicente estava mudado. Ele não sabia explicar, mas havia uma chama de esperança acesa dentro de si. A promessa de um futuro diferente não era mais só um sonho distante, agora ela parecia possível. Arthur, preocupado com o peso da responsabilidade que estava colocando sobre os ombros de Vicente, decidiu fazer uma visita inesperada à casa deles. Ele sabia que, mesmo com todas as boas intenções, as dificuldades ainda estavam presentes. Ele precisava ver com seus próprios olhos o que mais poderia fazer para aliviar a pressão sobre aquela família. Quando chegou, viu Edivaldo sentado na cadeira de rodas, como sempre, e Vicente com a sacola de balas, pronto para sair. Bom dia, Edivaldo. Vicente, Arthur cumprimentou com um sorriso, tentando suavizar o peso da situação. Como vocês estão? Edivaldo, com um olhar cansado, respondeu com um suspiro: vai levando, Arthur. Mas é difícil, meu filho não tem uma vida fácil, e eu também. A aposentadoria está demorando demais, e ele tem que sair por aí e vender essas balas. Vicente sentiu o peso nas palavras do pai, mas não queria mostrar fraqueza. Ele não queria ser o motivo da frustração de Edivaldo. Ele sabia o quanto o pai estava sofrendo e, ao mesmo tempo, o quanto se esforçava para ser forte. Arthur observou a cena com empatia. Ele sabia que, apesar de toda sua fortuna, ele não poderia fazer tudo por eles. O mais importante seria dar a Vicente a chance de ter uma educação, de não ser mais um garoto de rua vendendo balas no semáforo. Mas como fazer isso sem que ele tivesse que continuar trabalhando nas ruas, sem expô-lo à violência e ao perigo que tanto rondavam os semáforos de São Paulo? Vicente, preciso falar com você um minuto, disse Arthur, chamando de forma gentil. O menino seguiu até o quintal, longe da atenção de Edivaldo. Arthur sentou-se em uma cadeira e indicou para que Vicente fizesse o mesmo. Eu sei que você ainda tem que vender as balas, que a situação em casa não está fácil, mas eu queria saber se você está disposto a dar um passo ainda maior. Quero que você pense bem, porque isso não será fácil. Vicente olhou para Arthur, sem saber ao certo o que ele queria dizer. O que você quer dizer, Arthur? Eu posso ajudar você com a escola, dar-lhe uma educação de verdade, mas, para isso,
você precisa fazer um sacrifício. Eu quero tirar você das ruas. Quero que você estude, que tenha um futuro. Eu sei que vai ser difícil, mas eu acredito em você, explicou Arthur. Vicente engoliu em seco. O que Arthur estava propondo parecia bom demais para ser verdade. Ele queria estudar, queria aprender. Mas e o seu pai? Como ele poderia deixar a venda de balas para trás, se seu pai ainda dependia dele? Eu não sei, Arthur. Eu preciso cuidar do meu pai, disse Vicente, olhando para o chão. Ele depende de mim para tudo. Eu não posso deixar ele sozinho. Arthur percebeu a hesitação no olhar do garoto. Ele sabia que Vicente estava dividindo seu coração entre o desejo de mudar e a responsabilidade com o pai. E, de alguma forma, Arthur compreendia. Mas ele também sabia que, se Vicente continuasse naquela vida, o futuro que ele tanto sonhava seria quase impossível. Vicente, você vai conseguir. Eu vou garantir que seu pai tenha a ajuda que precisa. Mas você não pode viver para sempre dessa forma. Você tem um potencial que eu vejo, e eu não quero que ele seja desperdiçado. Seu pai também vai entender que, se você tiver uma chance de estudar, a vida de vocês dois pode melhorar. Vicente olhou para Arthur, seus olhos cheios de dúvidas e incertezas. Mas algo dentro dele dizia que essa era a oportunidade que ele estava esperando. Ele poderia continuar vendendo balas, mas isso não ia mudar sua vida. Por outro lado, estudar e aprender. Talvez isso fosse o suficiente para transformar tudo. Você está dizendo que eu posso realmente estudar? E meu pai? Ele vai ficar bem? Perguntou Vicente, um fio de esperança começando a surgir. Arthur sorriu e colocou uma mão no ombro de Vicente. Sim, você vai estudar, e seu pai vai receber a ajuda que precisa. Tudo vai melhorar, Vicente. Eu prometo. E com essas palavras, Vicente sentiu que estava prestes a dar o primeiro passo de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas agora, ao olhar para o futuro, ele sabia que poderia fazer parte de algo maior. E, com a ajuda de Arthur, ele iria lutar por uma vida melhor. O tempo passou rápido desde o dia em que Vicente tomou a decisão que mudaria sua vida. Com a ajuda de Arthur, ele agora frequentava uma escola pública próxima, onde, embora fosse um pouco mais velho que os outros alunos, estava determinado a aprender. A rotina era intensa. Pela manhã, ele estudava. À tarde, ainda se dividia entre as aulas e as visitas ao hospital, onde Edivaldo recebia tratamentos regulares devido à sua condição. A vida não era fácil, mas agora ele sentia que, ao menos, estava caminhando em direção a algo maior. Arthur, como prometido, havia feito todo o possível para garantir que Edivaldo tivesse os cuidados médicos necessários. A aposentadoria que ele tanto lutava para conseguir ainda estava em andamento, mas Arthur não deixou de ajudar de outras formas. Ele se tornou uma presença constante na vida de Vicente, visitando a família frequentemente e sempre tentando aliviar as preocupações de ambos. No entanto, mesmo com a ajuda do empresário, as dificuldades não desapareciam. Vicente ainda se lembrava de sua vida nas ruas, do calor dos semáforos e da sensação de desamparo que sentia todos os dias. Aquelas lembranças não saíam da sua cabeça. Ele sabia que, por mais que estivesse tentando estudar e mudar de vida, a realidade de sua família ainda era difícil. A grandeza da sua missão parecia distante, e ele se perguntava se conseguiria mesmo dar a volta por cima. No entanto, uma coisa estava clara para Vicente: ele não podia desistir. Ele pensava em sua mãe, que sempre acreditou nele, e em seu pai, que agora dependia dele mais do que nunca. Por mais que fosse difícil, ele sabia que o único caminho possível era seguir em frente, não importava o que acontecesse. Quando estava na escola, sentia uma mistura de nervosismo e esperança. Todos ao seu redor pareciam tão confiantes, tão preparados para a vida, enquanto ele se sentia sempre à margem. Não sabia se iria conseguir acompanhar o ritmo, mas, no fundo, algo dentro dele dizia que era ali que ele deveria estar. Arthur percebeu que Vicente estava começando a se sentir sobrecarregado. Ele o via se esforçar cada vez mais para manter o equilíbrio entre os estudos e as responsabilidades com o pai. Por mais que tentasse disfarçar, o cansaço de Vicente era evidente. Ele sempre fazia o máximo para ajudar em casa, para acompanhar a recuperação de Edivaldo,
mas a pressão estava começando a afetar sua capacidade de se concentrar na escola. Ele chegava tarde em casa, exausto, e sentava-se ao lado de seu pai, sempre com um sorriso no rosto, para tentar aliviar a tensão. Mas, no fundo, estava lutando para manter o controle. Uma tarde, após a escola, Arthur decidiu fazer uma visita surpresa a Edivaldo e Vicente. Ele sabia que o menino estava passando por um período difícil e queria garantir que ele não estivesse se sobrecarregando. Quando chegou à casa deles, viu Vicente, como sempre, sentando-se à mesa para fazer a lição de casa. Seu rosto estava cansado, mas ele se esforçava para não demonstrar o quão esgotado estava. Edivaldo, por outro lado, parecia mais tranquilo, embora ainda houvesse uma sombra de preocupação em seus olhos. "Olá, amigos", Arthur cumprimentou com um sorriso. "Como estão as coisas por aqui?" Vicente levantou os olhos rapidamente, tentando esconder o cansaço. "Estamos bem, Arthur. Só um pouco cansados. Mas, vamos indo." Arthur não foi enganado pelo sorriso forçado de Vicente. Ele sabia que a carga estava pesando sobre o menino. "Vicente, você sabe que pode contar comigo para o que precisar, certo? Não precisa carregar tudo sozinho. Eu estou aqui para ajudar você e o seu pai no que for possível." Vicente respirou fundo, sentindo a sinceridade nas palavras de Arthur. Ele sabia que o empresário estava disposto a fazer mais, mas o orgulho e o senso de responsabilidade que ele carregava o impediam de pedir mais ajuda. Ele não queria ser um fardo para ninguém, especialmente para Arthur, que já estava fazendo tanto por ele e sua família. Arthur percebeu a resistência de Vicente e, com um sorriso, se aproximou dele. "Você é forte, Vicente, eu sei disso. Mas força não significa fazer tudo sozinho. Às vezes, precisamos permitir que as pessoas nos ajudem. Não tenha medo de aceitar ajuda, garoto. Isso não faz de você fraco, pelo contrário, só mostra o quanto você é sábio." As palavras de Arthur tocaram Vicente profundamente. Ele olhou para o empresário com gratidão, mas também com uma ponta de dúvida. "Eu só quero que meu pai fique bem. E eu não posso deixar ele sozinho, não posso fazer ele depender de mais ninguém. Já é difícil o suficiente para ele." Edivaldo, que estava sentado em sua cadeira de rodas, olhou para o filho com uma expressão cheia de amor e compreensão. "Você está fazendo tudo o que pode, meu filho. Eu nunca pedi para você carregar esse peso." Arthur tem razão. Não é fraqueza aceitar ajuda. Você não está sozinho, Vicente. Eu estou com você, e Arthur também. As palavras de seu pai foram como um alívio para Vicente. Ele se deu conta de que estava tão focado em dar conta de tudo sozinho que havia esquecido o quanto a família era importante. Ele não precisava ser o único a carregar o fardo. A ajuda estava ali, disponível, se ele tivesse a coragem de aceitá-la. Arthur continuou, com um tom firme, mas amigável. "Agora, eu quero que você se concentre nos estudos, Vicente. Deixe o resto comigo. Vou garantir que a aposentadoria do seu pai seja resolvida, que ele tenha o tratamento necessário e que vocês dois não precisem mais se preocupar com a sobrevivência. Você tem um futuro brilhante pela frente, e eu vou ajudá-lo a conquistá-lo. Mas, para isso, você precisa focar no que é mais importante: a sua educação." Vicente sentiu uma onda de alívio ao ouvir aquelas palavras. Ele finalmente compreendia que não precisava carregar o peso do mundo sozinho. Ele poderia estudar, melhorar sua vida, e ainda assim ter o apoio daqueles que se importavam com ele. Ele sabia que não seria fácil, mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma esperança renovada. "Obrigado, Arthur. Eu não sei o que dizer", disse Vicente, com um sorriso tímido. "Eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou desistir." Arthur sorriu, satisfeito com a decisão de Vicente. Ele sabia que o caminho ainda seria longo e cheio de desafios, mas, naquele momento, ele sentiu que havia dado ao garoto uma oportunidade real de mudar sua vida. A educação de Vicente seria a chave para o futuro deles, e Arthur estava determinado a garantir que ele tivesse todas as oportunidades para alcançar seus sonhos. Os dias estavam se passando de forma mais intensa para Vicente. A rotina havia se tornado um desafio diário, e ele sentia que a pressão estava começando a tomar conta de sua vida. Na escola, ele tentava se concentrar,
mas o peso das responsabilidades em casa parecia sempre à frente dos seus estudos. Os olhares curiosos dos colegas, que não compreendiam sua situação, também o incomodavam. Apesar de tudo, Vicente se esforçava para manter o foco. A cada dia, ele via mais claro o futuro que queria construir, mas as dificuldades de sua vida atual pareciam uma muralha quase intransponível. Após a ajuda de Arthur, que intercedeu para que Edivaldo recebesse o tratamento que tanto precisava e conseguisse uma parte da aposentadoria, a situação de sua casa melhorou um pouco. Mas isso não significava que tudo estava resolvido. Edivaldo, ainda com as limitações impostas pela paralisia, não conseguia mais fazer nada para ajudar a família financeiramente. Ele tentava ser o mais otimista possível para não desmotivar Vicente, mas sabia que sua incapacidade de trabalhar pesava sobre o filho, que agora via o mundo de uma forma diferente. Vicente, por sua vez, já estava começando a entender que Arthur não era apenas um benfeitor, mas uma verdadeira âncora em sua vida. Isso não faz parte da história, mas quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora sim, vamos para a história. O empresário havia se tornado mais que um simples conhecido. Ele era um mentor, alguém que tinha paciência de ajudá-lo a ver que ele poderia ir mais longe do que imaginava. Mas ainda assim, a realidade da rua, da luta diária para sobreviver, nunca deixou de perseguir Vicente. Ele sabia que a estabilidade ainda estava distante, e os velhos hábitos de vender balas nos semáforos ainda rondavam seus pensamentos, apesar de sua rotina escolar. Havia algo dentro de si que dizia que, se a ajuda de Arthur fosse retirada, ele não teria para onde correr. Uma manhã, enquanto estava a caminho da escola, com a mochila nas costas e o coração cheio de angústia, Vicente se deparou com uma situação que o faria questionar ainda mais seu destino. Na esquina da Rua da Consolação, um homem estava sentado no chão, com uma placa que dizia: "Família em desespero. Qualquer ajuda é bem-vinda." O homem olhava para ele com uma expressão vazia, como quem já não acreditava mais em nada. Vicente parou diante dele por um momento, sentindo uma conexão imediata. Ele viu o homem, e algo dentro de si gritou por ajuda. Mas o que ele tinha para oferecer? Uma moeda? Uma palavra? O que poderia fazer, se ele mesmo estava lutando para sobreviver? E foi naquele momento, olhando nos olhos daquele homem, que Vicente teve uma epifania. Ele não era mais um menino comum. Ele estava ciente do peso do que significava ser um sobrevivente. O que o mundo via nele não era apenas um garoto que vendia balas, mas alguém com uma força inusitada, forjado nas adversidades da vida. Ele pensou no quanto estava sendo difícil para ele, e no quanto mais difícil seria para alguém que não tivesse nem um Arthur para ajudá-lo. Ao chegar na escola, a sensação de impotência que sentirá no encontro com aquele homem ainda o incomodava. Quando entrou na sala, percebeu que alguns dos seus colegas estavam comentando sobre um evento que ocorreria no fim de semana, uma feira de ciências. Era uma competição entre as escolas da região, e o prêmio era uma bolsa de estudos integral para uma escola de prestígio, além de um reconhecimento que poderia abrir portas para qualquer um que estivesse envolvido no evento. Vicente sentiu uma faísca de esperança acender dentro dele. Seria aquela a sua chance de fazer a diferença? Ele não podia perder a oportunidade. Durante a semana, ele se dedicou ao máximo, pesquisando sobre o tema da feira, procurando referências em livros e até mesmo na internet. Sua dedicação era visível, e até seus professores começaram a perceber a diferença em sua postura. Embora a escola ainda fosse um desafio para Vicente, ele agora sentia que estava começando a encontrar seu lugar. Era como se aquela competição fosse a chave para algo maior. Para ele, mais do que o prêmio em si, a feira representava uma chance de mostrar a si mesmo que ele era capaz, que seu esforço valeria a pena. Quando o dia da feira chegou, Vicente se sentiu ansioso e inseguro. Seus colegas, com suas apresentações mais elaboradas e recursos modernos, pareciam estar em um nível bem mais alto. Mas ele não poderia se deixar intimidar. O projeto de Vicente era simples, mas muito bem trabalhado. Ele havia escolhido um tema relacionado ao meio ambiente e como as pequenas ações do dia a dia poderiam impactar a sustentabilidade. Algo que ele mesmo vivenciava no seu cotidiano, onde a escassez e a busca por soluções simples eram uma realidade. Quando chegou o momento de apresentar, Vicente respirou fundo e subiu ao palco. Sua voz estava trêmula no começo, mas, à medida que ele falava, algo mudou dentro dele.
Ele não estava mais falando apenas de um projeto. Ele estava compartilhando sua própria história, suas lutas e seus sonhos. O silêncio na plateia era palpável. Ele não sabia se estava ganhando ou perdendo, mas aquilo não importava mais. O que importava era que ele estava sendo ouvido, e naquele momento, ele sentiu que, de alguma forma, ele havia tocado as pessoas ao seu redor. Ao final da competição, quando os resultados foram anunciados, Vicente não ganhou o prêmio. No entanto, ele recebeu algo que ninguém esperava: uma menção honrosa por sua apresentação sincera e pela forma como tocou todos com sua história. O reconhecimento foi um pequeno passo, mas um passo que significava mais do que ele poderia imaginar. No fundo, Vicente sabia que a verdadeira vitória não estava em um prêmio, mas na capacidade de transformar suas dificuldades em algo que inspirasse outras pessoas. Ao sair da escola naquele dia, com a menção honrosa em suas mãos, Vicente sentiu um peso ser retirado dos seus ombros. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas, pela primeira vez, sentiu que estava no caminho certo. Arthur, mais uma vez, esteve lá, pronto para lhe oferecer palavras de incentivo e apoio. Você deu um grande passo, Vicente. Não importa o que aconteça daqui para frente, você já está fazendo a diferença. Vicente sorriu, sentindo uma gratidão imensa por tudo o que Arthur havia feito por ele. Ele sabia que ainda tinha muito a aprender, mas, finalmente, estava acreditando em si mesmo. Ele não estava mais apenas vendendo balas nos semáforos. Ele estava lutando por um futuro, e isso era mais importante do que qualquer obstáculo que aparecesse em seu caminho. Vicente se sentia como se estivesse vivendo em um filme. Cada dia parecia trazer algo novo, um novo desafio, uma nova lição. A menção honrosa na Feira de Ciências ainda ressoava em sua mente, e, por mais que fosse um pequeno reconhecimento, para ele significava muito. Finalmente, ele sentia que estava começando a dar forma ao seu futuro, uma forma que nunca imaginara antes, ainda mais quando olhava para sua vida anterior, vendendo balas nos semáforos para conseguir colocar comida na mesa. Mas, por mais que a vida estivesse começando a parecer promissora, ele sabia que o maior desafio ainda estava por vir. Arthur continuava sendo uma presença constante em sua vida, sempre oferecendo palavras de sabedoria e apoio. O empresário milionário não só havia ajudado a sua família a sair da escassez financeira, mas também se tornou uma espécie de mentor para o menino. Eles conversavam sobre a vida, o futuro e sobre como superar os obstáculos da vida. Arthur havia mostrado a Vicente que o dinheiro, embora importante, não era o maior combustível para uma vida bem-sucedida. O maior combustível, segundo Arthur, era o caráter, a capacidade de se manter firme diante das adversidades e, acima de tudo, a verdade. E foi justamente sobre a verdade que Vicente precisou refletir profundamente. Em um fim de semana, Arthur convidou Vicente e seu pai para um almoço em sua casa. A ideia era celebrar a pequena conquista de Vicente na Feira de Ciências, mas o que deveria ser um momento de alegria se transformou em um turbilhão de emoções. Durante o almoço, Arthur começou a contar um pouco sobre sua própria vida, como superara tantas dificuldades e chegará onde estava. Mas, em determinado momento, o empresário falou algo que chamou a atenção de Vicente de uma maneira que ele não esperava. Eu sempre acreditei que a verdade é a base de tudo, disse Arthur enquanto mexia suavemente sua comida. Claro que a verdade pode ser dolorosa às vezes, mas ela é a chave para a verdadeira liberdade, para encontrar a paz de espírito. No meu caso, ao longo da minha vida, foi quando decidi ser totalmente honesto comigo mesmo e com os outros que as coisas começaram a dar certo. Vicente, ainda com seus olhos brilhando de admiração pela figura de Arthur, não sabia exatamente o que aquilo significava. Mas algo naquele discurso lhe tocou profundamente. Arthur parecia estar falando de algo além do que se via à superfície. E quando a conversa virou para a família de Vicente, um silêncio pairou no ar. Edivaldo, o pai de Vicente, olhou para o filho, como se pedisse permissão para falar, e foi então que Vicente percebeu que a verdade que Arthur mencionava era algo que ele ainda não compreendia completamente. Não era apenas sobre mentir ou dizer a verdade em pequenas situações cotidianas, mas havia algo muito mais profundo envolvido. Vicente, começou Edivaldo, com uma expressão séria e pensativa, há algo que eu nunca te contei. Algo que eu escondi de você por muitos anos. Eu sei que você pensa que a nossa situação toda começou por conta do acidente, mas, na verdade, existe uma parte da história que você nunca soube. Vicente olhou para o pai, surpreso e curioso.
Nunca antes ele tinha ouvido falar sobre algo além do acidente que havia mudado suas vidas para sempre. O que seria aquilo? O que o pai estava aguardando? Ele já sabia que a vida deles tinha sido marcada por sofrimento, mas até que ponto a verdade poderia ser mais dolorosa do que ele imaginava? Arthur observou a cena de longe, como se entendesse o peso daquele momento. Ele, que tanto prezava a verdade, sabia que aquele seria um dos momentos mais difíceis da vida de Vicente. Sabia também que, para aquele menino que já enfrentava tantas batalhas, saber a verdade sobre seu próprio passado poderia ser tanto libertador quanto devastador. Eu e sua mãe cometemos um erro grande antes de termos você, Vicente, continuou Edivaldo, com uma tristeza no olhar. Quando éramos mais jovens, estávamos em uma situação difícil, e tomamos decisões que nos levaram a um caminho errado. Parte do motivo de estarmos em dificuldades agora, de nossa vida ter se tornado o que é por conta das escolhas que fizemos no passado. Vicente sentiu seu coração apertar. Ele nunca imaginara que o que sua família passará não fosse apenas resultado de circunstâncias imprevistas, mas de algo mais profundo. O que ele sentia não era apenas tristeza ou raiva. Ele sentia uma espécie de impotência, como se tivesse perdido o controle sobre a sua própria história. Mas, Vicente, Edivaldo completou, o que você precisa saber é que eu nunca te culpei por nada disso. E sua mãe também nunca culpou você. Nós fizemos o que pudemos para que você tivesse uma vida melhor. E é por isso que sempre fomos tão cautelosos com a sua educação e o seu futuro. Não importa o que aconteceu, eu te amo e quero que você tenha a chance de ser muito mais do que fomos. A revelação deixou Vicente em silêncio. Ele não sabia o que sentir. O peso das palavras do pai estava em suas costas, e, ao mesmo tempo, ele entendia que aquele segredo tinha sido guardado por amor, uma tentativa de protegê-lo das dificuldades da vida. Mas, por outro lado, ele sentia que a verdade havia o libertado de um peso invisível. Naquela noite, quando Vicente se deitou, o peso da verdade ainda estava em sua mente. O que ele faria com isso agora? Ele deveria guardar o segredo de seu pai, como sempre fez, ou deveria confrontar os erros do passado e tentar entender como isso poderia mudar o rumo de sua vida? Era uma escolha difícil. Mas, naquele momento, ele sabia que sua vida estava em suas mãos. E, mais importante ainda, ele sabia que sua verdade também precisava ser encarada. E, talvez, ao aceitar a verdade do passado, ele poderia finalmente viver de uma maneira mais autêntica e livre. Vicente acordou naquela manhã com uma sensação estranha. Algo no ar parecia diferente, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre a sua vida. Ele levantou da cama mais cedo do que o normal e, ao olhar pela janela, a cidade de São Paulo parecia ainda mais vibrante, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Mas, ao mesmo tempo, havia um peso nos ombros que não conseguia ignorar. O segredo que seu pai havia revelado no almoço com Arthur ainda ecoava em sua mente. Era difícil para Vicente compreender completamente o que aquilo significava. Como seu pai, um homem que ele sempre admirou, poderia ter cometido erros tão profundos? E, mais importante ainda, o que isso significaria para ele, para o seu futuro? Ao mesmo tempo em que sentia uma dor inexplicável, também sentia uma sensação de alívio. Agora, ele sabia o que tinha que fazer. Não podia continuar carregando o fardo de um passado não resolvido. Mas a vida continuava, e as obrigações não paravam. Ele sabia que precisava voltar a vender balas nos semáforos para ajudar a pagar as contas. Arthur ainda estava presente em sua vida, mas o empresário não poderia resolver tudo por ele. A realidade de sua vida ainda era crua, e ele sabia que a luta estava longe de terminar. Foi então que, ao chegar no semáforo da Avenida Paulista, algo aconteceu. Vicente estava com sua sacola de balas nas mãos, observando os carros que passavam, quando um veículo de luxo parou ao seu lado. Ele olhou para o carro, reconhecendo imediatamente o motorista, Arthur Monteiro, o homem que havia mudado sua vida. "Bom dia, Vicente", Arthur disse, com um sorriso amigável, como se os dois fossem velhos amigos. "Como você está hoje?" Vicente, surpreso por ver Arthur ali novamente, não sabia como reagir. Ele ainda estava pensando no que o pai tinha dito e nas consequências de tudo o que havia descoberto. Mas, apesar disso, respondeu com um sorriso tímido: "Bom dia, Arthur. Estou bem, obrigado. E o senhor?" "Ah,
não estou me queixando. Arthur olhou ao redor, verificando o trânsito. Eu vi o seu nome na lista dos destaques da Feira de Ciências e não pude deixar de me sentir orgulhoso. Você tem um futuro brilhante pela frente, Vicente. O menino sentiu seu rosto aquecer com o elogio. Ele sabia que Arthur era sincero em suas palavras, mas, ao mesmo tempo, sentia uma pressão imensa. Ele tinha que corresponder às expectativas de todos, não apenas de Arthur, mas de sua família, de seus amigos e até de si mesmo. Eu realmente não sei se mereço todo esse reconhecimento, Arthur. Tem tantas coisas que ainda não sei. O que eu fiz para chegar até aqui? Só estou tentando ajudar meu pai, sabe? Arthur observou com um olhar gentil, como se soubesse exatamente o que o menino estava sentindo. Ele então disse algo que ficou gravado na mente de Vicente para sempre. Você já fez mais do que muitos adultos fariam, Vicente. A verdadeira grandeza não está nas conquistas ou no sucesso, mas no quanto estamos dispostos a lutar por aquilo que acreditamos. E você, garoto, está lutando com todas as suas forças. Essas palavras reverberaram na mente de Vicente por horas. Ele sentia uma mistura de emoções, mas, ao mesmo tempo, algo estava começando a clarear em seu coração. O que Arthur disse estava certo. Ele não precisava ser perfeito ou ter todas as respostas. O que realmente importava era sua disposição em seguir em frente, não importa o quão difíceis as coisas fossem. No entanto, a conversa de Arthur naquele dia não foi apenas sobre elogios e reconhecimento. Algo mais importante estava prestes a acontecer. Arthur perguntou, de maneira quase casual, como você está lidando com as coisas em casa, Vicente? Eu sei que as coisas não têm sido fáceis para você e seu pai, especialmente depois do acidente. Vicente engoliu em seco. Ele não queria falar sobre o que havia acontecido, não queria confrontar a realidade, mas Arthur, com sua paciência e sabedoria, sabia exatamente como tocá-lo. Meu pai tem ficado bem, Arthur, Vicente respondeu, tentando manter a voz firme. Mas é difícil. Ele não consegue trabalhar. A aposentadoria foi negada várias vezes. Eu fico com medo de não conseguir fazer o suficiente, sabe? Arthur olhou por um momento, pensativo, e então, com uma expressão séria, disse: Eu sei que você tem feito o máximo que pode, Vicente. Mas há momentos na vida em que precisamos dar um passo além. O que você faria se tivesse uma oportunidade de mudar a situação da sua família para sempre? Se você tivesse uma chance de dar um salto, não só na sua vida, mas na vida do seu pai também? A pergunta de Arthur caiu como uma bomba. Vicente sentiu o coração bater mais forte. O que ele faria se tivesse a chance de mudar tudo? Ele olhou para o homem à sua frente, para o carro de luxo, e para tudo que Arthur representava: riqueza, poder e oportunidades. Ele pensou em seu pai, no trabalho árduo que ele tinha realizado para dar a Vicente uma vida melhor, e na luta que ele estava travando para sobreviver. Eu não sei, Arthur, disse Vicente, ainda processando as palavras. Eu não sei o que fazer. O que você quer dizer com isso? Arthur sorriu com calma e disse: Eu vou te contar uma coisa, Vicente. Eu posso te ajudar, posso oferecer uma chance de mudar a sua vida, mas você vai ter que tomar uma decisão importante. E, mais importante ainda, você vai ter que aprender a confiar em si mesmo. Vicente ficou em silêncio. O que Arthur estava propondo? Uma chance de mudar tudo? Ele mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. No entanto, algo dentro dele dizia que esta poderia ser a oportunidade que ele estava esperando. Uma chance de, finalmente, tirar sua família da miséria e construir o futuro que sempre sonhou. Aquele dia parecia estar carregado de algo que Vicente não conseguia identificar. Ao voltar para casa, ele pensava nas palavras de Arthur, tentando processar o que aquilo significava para ele e sua família. O convite de Arthur, uma chance de mudar sua vida, estava rondando sua mente como um espectro. Era uma oportunidade que poderia ser o ponto de virada em sua história, mas, ao mesmo tempo, o peso da decisão parecia esmagá-lo. Ele chegou em casa e encontrou seu pai, Edivaldo, sentado no sofá, com os olhos vidrados na televisão, mas sem realmente ver o que estava passando. O silêncio que preenchia o ambiente era pesado. A dor nas costas de Edivaldo parecia ter piorado, mas o que mais pesava no coração de Vicente não era a condição física de seu pai, mas a incerteza sobre o futuro deles.
Ele sabia que, sem uma mudança drástica, a vida deles continuaria na mesma luta de sempre. Oi, pai, Vicente disse, tentando soar casual. Edivaldo virou a cabeça, mas seus olhos estavam cansados, como se o peso de uma vida inteira estivesse sobre ele. Oi, filho. Como foi o dia? Vicente hesitou antes de responder. Ele queria contar sobre Arthur, sobre a oferta que tinha recebido, mas as palavras não saíam. Como poderia falar sobre algo tão grandioso quando a realidade de sua vida era tão dura? A última coisa que ele queria era dar falsas esperanças ao pai. Foi mais um dia normal, pai, respondeu Vicente, com a voz trêmula. Edivaldo, embora percebesse a tensão no filho, não fez muitas perguntas. Ele sabia que Vicente estava sobrecarregado. A cada dia que passava, ele sentia mais a frustração por não poder ajudar, por ser uma sombra do homem que foi um dia. Sua aposentadoria negada, a dificuldade de se adaptar à nova realidade e a dor de não poder prover mais para a família o consumiam. Você vai continuar vendendo balas, filho? Edivaldo perguntou, com um sorriso triste no rosto. Vicente engoliu seco. Ele sabia que precisava de algo mais, algo grande, para mudar a situação deles. Arthur tinha oferecido uma oportunidade. Mas a ideia de abandonar sua vida nas ruas, de talvez mudar o caminho que ele havia seguido com tanto esforço e suor, parecia assustadora. O que ele realmente queria? O que era mais importante? A chance de sair da miséria ou a lealdade ao caminho que ele traçara até ali? Eu estou pensando em algo diferente, pai. Algo que pode mudar tudo para a gente, Vicente disse, tentando reunir coragem. Edivaldo olhou para ele, curioso, mas também preocupado. O que você quer dizer com isso, filho? Está me assustando. O coração de Vicente batia forte. Como explicar para seu pai que ele estava diante de uma chance de ouro? Como contar para ele que a vida deles poderia ser transformada? Mas para isso ele teria que confiar em alguém que mal conhecia, e ainda mais, ter que abrir mão de sua velha vida de luta nas ruas. Eu não sei como explicar, pai, Vicente começou, com a voz baixa. Mas um homem me ofereceu uma chance. Uma chance de conseguir um futuro melhor para nós dois. Edivaldo olhou para ele com mais atenção, como se estivesse tentando entender o que seu filho estava dizendo. Quem é esse homem, Vicente? O que ele quer de você? Ele não quer nada de mim, pai. Ele só quer me ajudar. Ele acredita em mim. Ele acredita que posso fazer algo grande, que posso mudar nossa vida. A reação de Edivaldo foi uma mistura de ceticismo e esperança. Ele sabia que o filho tinha um coração bom, mas a vida nas ruas, as dificuldades que ambos enfrentaram, haviam ensinado a ele uma lição dolorosa. Ninguém dá nada de graça, e a vida sempre cobra algo em troca. E você acredita nele, Vicente? Edivaldo perguntou, com uma expressão séria. Você acha que essa é a oportunidade que vai mudar nossa vida? Vicente sentiu o peso das palavras de seu pai. Ele queria dizer sim, queria acreditar que aquele homem de luxo, Arthur, realmente queria ajudá-los, mas algo dentro dele o fazia hesitar. Ele já havia visto tantas pessoas com boas intenções se afastarem quando as dificuldades apareciam, e ele não queria se iludir. Eu não sei, pai. Mas sei que não posso ficar aqui, vendo você sofrer, e não fazer nada. Sei que a vida vai continuar difícil, mas talvez essa seja a chance que precisamos para sair dessa. Edivaldo olhou para o filho com uma mistura de orgulho e tristeza. Ele sabia que a decisão de Vicente não seria fácil, que ele teria que enfrentar uma luta interna gigantesca. Mas o mais importante, naquele momento, era que Vicente estava disposto a lutar por um futuro melhor, não apenas por si mesmo, mas por ele também. Eu sei que você vai fazer o que é melhor, filho, Edivaldo disse, com um suspiro profundo. Só me prometa que você não vai deixar ninguém te manipular. Se esse homem quer ajudar, então ele deve fazer isso sem esperar nada em troca, sem colocar nenhuma condição que machuque você. Vicente olhou para o pai, percebendo pela primeira vez a verdadeira profundidade do amor que ele sentia. Edivaldo não queria apenas o bem para ele, mas também queria protegê-lo das armadilhas da vida, das pessoas que poderiam usar sua boa vontade para fins egoístas. Essa preocupação fazia Vicente sentir uma dor no peito, pois sabia que,
por mais que Arthur parecesse genuíno, a vida estava longe de ser simples e justa. Eu prometo, pai. Vou tomar cuidado. Depois de uma pausa, Edivaldo sorriu. Sei que você vai, Vicente. Você sempre foi mais forte do que pensa. Naquele momento, Vicente sabia que, independentemente da decisão que tomasse, ele não estaria sozinho. Ele tinha o apoio do pai, e isso era mais importante do que qualquer chance de sucesso ou falha. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que o futuro o aguardava, e que, para alcançar o que desejava, ele precisaria encontrar o equilíbrio entre o que era certo e o que o destino estava preparando para ele. O sol já estava se pondo quando Vicente se levantou, determinado. Ele sabia que o dia de tomar uma decisão final havia chegado. Havia tantas incertezas em sua mente, tantas dúvidas que não conseguiam ser afastadas, mas uma coisa era certa: ele não podia mais viver na espera. A vida de seu pai, a sua vida, não poderiam continuar naquela rotina de angústia e luta sem fim. Ele respirou fundo antes de sair de casa. O dia estava quente e abafado, e a cidade de São Paulo pulsava ao seu redor com seu som característico, o trânsito intenso, o barulho das buzinas, as pessoas apressadas nas calçadas. Mas, para Vicente, nada disso importava mais naquele momento. O que importava era o encontro que ele teria com Arthur, o homem que poderia mudar sua vida. Quando chegou à Avenida Paulista, o coração de Vicente batia forte, mas sua mente estava calma. Ele já sabia o que precisava fazer. Arthur o esperava dentro do carro de luxo, com aquele sorriso tranquilo no rosto, como se soubesse que este era o momento que ambos aguardavam. Oi, Vicente. Arthur cumprimentou, com um sorriso acolhedor. Eu sabia que você viria. Vicente assentiu, sentindo uma leveza no peito. Estou aqui para conversar, Arthur. Para entender realmente o que você espera de mim. Arthur olhou para ele, sua expressão séria, mas cheia de compreensão. Eu não espero nada de você, Vicente. O que eu espero é que você encontre o caminho certo para a sua vida. O que eu te ofereço é uma chance de ter um futuro diferente, uma oportunidade que você jamais imaginou ser possível. Mas a escolha é sua. As palavras de Arthur eram diretas, mas não impunham nada. Era a chance de Vicente escrever sua própria história, de fazer uma escolha que mudaria o rumo de sua vida. Ele não precisava mais escolher entre continuar vendendo balas nas ruas ou sucumbir à miséria. Arthur lhe dava uma chance de estudar, de aprender, de se tornar alguém, sem depender mais da sorte ou da sobrevivência no dia a dia. Mas havia uma condição: a decisão deveria ser dele, inteiramente dele. Vicente olhou para o homem à sua frente e sentiu algo que não havia sentido por muito tempo: esperança. Ele sentiu que podia realmente acreditar em algo diferente, em uma vida que fosse mais do que sobreviver. Ele pensou em sua mãe, que havia partido tão cedo. Pensou em seu pai, que sempre o amou e lutou por ele, mas agora estava fisicamente limitado. Ele pensou em tudo o que já havia passado e em tudo o que ainda poderia conquistar. Eu aceitei, Vicente disse, com uma voz que soava firme, mas cheia de emoção. Eu aceito a sua ajuda. Eu vou mudar a minha vida. Arthur sorriu, satisfeito. Eu sabia que você seria capaz de tomar essa decisão, Vicente. Acredite em mim, você fez a escolha certa. O caminho até ali não foi fácil. Vicente sabia disso. Havia enfrentado obstáculos enormes, desde o acidente de seu pai até a perda da mãe, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que aquele era o momento que determinaria o seu futuro. Ele tinha a oportunidade de construir algo sólido para ele e para a pessoa que mais amava, o pai. Ao longo dos meses seguintes, a vida de Vicente tomou um rumo que ele jamais imaginaria. Ele começou a estudar, a frequentar a escola com a ajuda de Arthur, que lhe deu apoio e recursos. Ele se dedicou aos estudos com a mesma garra com que havia lutado nas ruas, e os resultados logo começaram a aparecer. Arthur, com sua orientação, ajudou Vicente a se envolver em projetos comunitários, e ele descobriu um talento incrível para negócios e gestão. Edivaldo, por sua vez, também experimentou uma transformação. Embora não tenha conseguido recuperar sua mobilidade, viu em seu filho uma fonte de orgulho renovada. Ele finalmente teve a certeza de que, por mais difícil que fosse a vida, havia algo de maravilhoso e surpreendente acontecendo. Vicente estava crescendo, amadurecendo e, mais importante,
estava se tornando um homem que poderia ir além das limitações impostas pela vida. Eu sabia que você chegaria lá, Vicente, Edivaldo disse a ele em um momento tranquilo, durante uma conversa à noite. Você sempre teve algo especial dentro de si. Vicente sorriu, sabendo que o apoio de seu pai era mais valioso do que qualquer riqueza material. O amor e a força que ele encontrou no apoio de Arthur e no incentivo constante de Edivaldo haviam criado uma base sólida para o futuro. Vicente não só tinha a chance de reescrever sua história, mas também de levar sua família para um futuro melhor. Algum tempo depois, o nome de Vicente começou a ser reconhecido, não mais pelas balas que ele vendia nas ruas, mas por sua história de superação. Ele recebeu uma oferta de uma das maiores empresas do país para trabalhar em uma posição de destaque, onde sua habilidade para entender os negócios e sua determinação seriam a chave para o sucesso. Mas, apesar do sucesso e das ofertas de trabalho, Vicente nunca se esqueceu de suas raízes. Ele continuava a ajudar aqueles que, como ele, estavam começando sem nada. Arthur, por sua vez, acompanhava de longe a trajetória de Vicente, com um sorriso no rosto. Para ele, o sucesso de Vicente não era apenas uma vitória pessoal, mas a realização de um sonho que ele nem sabia que tinha. Ele sabia que havia feito a diferença na vida de um garoto, e isso fazia sentir-se realizado de uma maneira que o dinheiro jamais poderia proporcionar. E assim, com o apoio de seu pai, a orientação de Arthur e sua própria determinação, Vicente viu seu futuro se abrir de forma deslumbrante. Ele se tornou a prova viva de que, quando alguém acredita em você, quando você tem o apoio de quem ama, e quando você tem coragem para mudar, o destino, por mais cruel que tenha sido no início, pode se tornar seu aliado. O amanhã de Vicente já não era mais um mistério, era um caminho claro, brilhante e cheio de possibilidades. Fim. Se você chegou até o final, comente bala, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.